o Senhor tinha dado a Adão, a mulher não existia ainda. Adão já estava com essa ordem de que ele poderia comer de toda a árvore do jardim. De toda a árvore do jardim Adão podia comer, não é? Mas Deus também disse assim, tem uma árvore no meio do jardim, dela não coma. A árvore do bem, da ciência do bem e do mal. Dela, porque no dia que você dela comer, você certamente morre. Até aí, irmãos, Adão estava obedecendo a Deus. Né? E a Bíblia fala, a Bíblia diz que o Senhor vinha na viração do dia conversar com Adão. E quando Adão conversava com Deus, sem dúvida alguma, Adão estava numa santidade, da posição que Deus exigia. Né? Porque o que faz ter o homem ter comunhão com Deus é a santidade, é a obediência. E a palavra santo não quer dizer que você vai se ausentar, né? Ser um eremita, ir lá para o Monte Everest e ficar sozinho lá não. Você pode ser santo na sociedade que você está, desde que você não participe das coisas que o mundo oferece. A santidade é isto. Então, quando Deus vinha falar com Adão, a Bíblia não fala, não resiste o quê? Mas o certo é que havia um diálogo ali. E nesse diálogo, certamente, vamos imaginar que Deus perguntasse a Adão, o que é que está faltando aí, meu filho? Né? E Adão, não, está tudo bem, graças a Deus, né? Sem problema nenhum. Mas o problema, irmão, foi até enquanto a mulher não saiu sozinha. Quando ela saiu sozinha, foi para passear no jardim, a serpente botou uma conversa afiada nos seus ouvidos e fez uma interrogação a ela, perguntando se Deus tinha proibido de comer das árvores do jardim. Ela disse, não, de todos nós poderíamos comer. Porque até então, a serpente não sabia. Ali era um segredo de Deus com a família, não é? Até aí a serpente não sabia. Como prova disso, a gente vê que ela joga uma interrogação para colher alguma coisa. E a mulher disse, não, de toda nós podemos comer. Não a que está no meio do jardim, porque no dia que dela comer, nem dela comer, nem tocar nela. Porque no dia que a gente comer, a gente morre. Então, Adão, a serpente disse, não é bem assim. É porque Deus sabe que no dia em que você comer dessa semente, dessa fruta, você se torna igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, semelhante a Deus. Então isso despertou a curiosidade, irmãos. Despertou a curiosidade. Agora um fato interessante é que quando a mulher vai e come do fruto, você pode observar que nada aconteceu. Ela podia comer até o pé todo, não tinha problema. A árvore do pé todo. Mas o problema foi quando o homem comeu, porque a ordem foi dada a Adão. E quando Adão come do fruto da árvore, né, a primeira coisa que veio na sua mente foi a consciência do erro, porque desobedeceu a Deus. E nessa desobediência, você vê que quando da viração do dia, quando Deus veio falar com Adão, a primeira coisa que Adão fez foi se esconder. Porque o medo veio sobre ele, por causa da desobediência. Aleluia, então o Senhor perguntou a ele, comesse da árvore que eu disse a você que não comesse? Aí ele disse, a mulher que tu me desse, né, e eu comi. Então a mulher se sentiu acusada pelo homem e disse, não, a serpente me enganou. Então vocês vejam que quando Deus falou isso, né, fez essa interrogação, você observa, irmãos, que houve somente uma interrogação para o homem e para a mulher, mas para a serpente não houve interrogação, pelo contrário, houve uma sentença direta. Houve logo uma sentença direta, isso mostrando o quê? Que não existe comunicação entre Deus e o diabo. Não há a comunhão entre as trevas e a luz. Há um grande abismo. De maneira que foi pregado aqui, que se o sujeito for lá para o abismo, ainda que alguém esteja na eternidade com Cristo e queira ir lá para o fundo, não pode, porque o abismo é profundo. É um abismo intransponível. E é claro que quando o Senhor disse, representando Abraão, representava Deus, ele disse que quem estiver no seio de Abraão, mesmo que queira, não pode passar, porque o abismo é intransponível, não tem como passar. Então vocês observam que a sentença veio. E quando a sentença veio, Deus colocou o homem e a mulher para fora do jardim. E por que o Senhor fez isso?
dá até entender que Deus fez isso aí de uma maneira irada. Mas Deus não se irou, não. Deus simplesmente sentenciou ele a comer do produto da terra ao seu suor, e a mulher a ter luz, dar luz sobre dores, ter filhos sobre dores, não é? E até que ele voltasse para o pó, porque do pó ele foi tomado, gerado, e do pó ele voltaria. E observe, irmãos, que a partir daquele momento, o gênero humano se corrompeu. E os anos foram passando. Foi passando os anos, séculos, as décadas. E Adão teve outros filhos. Adão teve outros filhos. E um dos filhos de Adão foi Sete. Né? Sete. Até Noé. Porque Noé é descendente de Sete. Aleluia, glória. Quando Deus falou para Noé que havia de destruir o mundo, é porque o homem já estava praticando coisas terríveis. O pecado tinha tomado conta do coração do homem. E nessa situação, o pecado foi se alastrando-se. E a partir do momento que o pecado se alastrou-se, isso chegou a aborrecer ao Senhor. Aborreceu a Deus. Até que Deus um dia falou para um homem chamado Noé. Né? Noé em árabe, ou Noah. Né? E Noé disse a Noé: prepara uma arca, porque eu hei de destruir todo homem que criei na face da terra. Aleluia, glória. Todo homem. Eu hei de destruir. Isso. Historiador conta, irmão, um historiador diz que Noé, ele era aquele tipo de homem que ele aborrecia as atitudes maus. Ele até aconselhava as pessoas a não fazerem coisas erradas. E diz que Noé chegou a se mudar do lugar onde ele morava e foi para uma outra cidade, aonde lá Deus falou com ele para mandar fazer a arca. E vocês observem que quando Noé recebeu essa ordem, ele não perdeu tempo. Faz uma arca para ti, entendeu? Porque eu hei de mandar chuva sobre a terra e hei de destruir todo o homem e toda a alma vivente na face da terra. Vambora. Toda a alma vivente. Muito errado. Então, o que aconteceu? Quando Deus falou com Noé, né? Noé não perdeu tempo. Não perdeu tempo. Ele continuou fazendo a arca, né, de maneira paciente, de maneira obediente, como Deus mandou, as medidas certas, a altura e a largura, os compartimentos. E no final de tudo, quando Noé conclui a arca, Deus agora manda Noé preparar animais limpos e animais de cada animal imundo, um par, não é? E ali o Senhor manda Noé entrar na arca, e diz a palavra de Deus, irmãos, que Noé entrou na arca, ainda passou 7 dias. Segundo pesquisas, vejam bem, segundo pesquisas por computadores, arqueólogos, geólogos e cientistas, pesquisaram esse fato, e diz o historiador que Noé entrou para dentro da arca em um dia 14 de março do ano 2556, um domingo à tarde, em uma cidade na Síria chamada Shuruppak. 14 de março, um domingo à tarde do ano 2556, em uma cidade na Síria chamada Shuruppak. E Noé entrou dentro da arca com sua família e ali ficou pacientemente esperando. Talvez alguém até zombasse, né, dizendo que Noé, com aquele zoológico todo lá dentro, né? Quem sabe aquela zoada de animal, o jumento rinchava, o boi dava seu mon, cada um fazia seu som. Imaginemos aí. E Noé com paciência esperando, os zombadores zombando, dizendo que Noé pirou, cadê a chuva? Mas Deus tem seus planos, irmãos. Deus tem seus planos. Na segunda-feira amanheceu o dia normal. Na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, e amanheceu sábado.
que pela cronologia, o dilúvio veio um dia de sábado. E um dia de sábado amanheceu normal. As mulheres foram fazer seus afazeres, os homens trabalharem, quem sabe as crianças ir para a escola, o comércio, né? Cada um nas suas atividades. E de repente Noé lá, esperando. E de repente, irmãos, diz a palavra de Deus que o tempo fechou-se. E quando o tempo fechou-se, começou agora a chover. A chover. E Noé está lá. Aleluia, glória. Noé está lá. Os zombadores começaram a observar. E quando começou a cair água, diz a palavra de Deus, né, que pelo que a gente vê hoje, quando a chuva começou a cair, começou a ventar. O vento que é criado no mar levou as águas do mar para a terra. Diz a palavra que foi tanto da água que a água saía do abismo. E isso fala dos lençóis freáticos que a gente tem no subsolo da terra. A terra levou uma rachadura de uma maneira tão terrível que ficou como aquela bola de beisebol que é rachada. Talvez os irmãos conheçam aquela bola de beisebol que a gente pula, ela fica pulando. E diz que, segundo o pesquisador, diz que a velocidade que a água subia do abismo era tão terrível que subiu a uma velocidade de quase como se fosse uma bomba de 20 bilhões de toneladas explodindo. E a água caía sobre a terra, o mar invadia e chuva. E quando o povo viram que a coisa ia apertando mesmo, começaram a subir para os altos. Alguns até tentou ir para a arca. E quando eles começaram a subir aos altos, quanto mais subiam, corriam, mais a água chovia, caía e saía água do abismo. Porque é necessário que a gente saiba que Deus, Ele usa as águas como um meio para executar sua justiça na terra. Aleluia. É preciso que se saiba disso. Glória a Deus. Observe, irmãos, que não está se acabando com o dilúvio, mas está se acabando com enchente. Porque a aliança que Deus fez, não é? Porque ele disse, quando eu, observe que é um pronome pessoal, quando ele diz, quando eu, não é Pedro, que alguém diz, manda mais Pedro, que ai de Pedro se não fosse a misericórdia de Deus também. Assim. Ai de Pedro. Aleluia. Pedro não tem nada de chave do céu. Porque quando o Senhor diz assim, eu te darei a chave do reino do céu, isso fala de autoridade da palavra. E essa autoridade, Pedro mostrou lá no capítulo 2 de Pentecostes, no dia quando Pentecostes desceu, que Pedro se levanta e entrega a mensagem da salvação, onde se converte quase 3.000 almas. Essa foi a chave que o Senhor deu a Pedro. Então vocês observam que quanto mais chovia, mais eles corriam para os montes altos. As casas eram invadidas, as ruas, a avenida, e o povo correndo, correndo, correndo. O monte mais alto que tem na face da terra chama-se Monte Everest. Esse monte, ele tem 8.888 metros de altura. Quase no nível onde o avião voa. E diz a palavra que o dilúvio cobriu o monte mais alto da face da terra, 7 côvados d'água, que dá aproximadamente 3,5 metros de profundidade. E ninguém escapou, irmãos. Só Noé e sua família. Isso por quê? Foi porque Deus quis assim? Não. Foi o pecado que acabou com o próprio homem. Porque o que acaba com a humanidade é o pecado. É o pecado. Por que, que o homem morre sem Deus? É prazer que o homem morra sem Deus, de Deus que o homem morra sem ele? Não. O homem morre sem Deus porque ele quer morrer. Ele quer ir para ele é quem escolhe. Por isso que a palavra do Senhor Deus diz que lá em 30 de Deuteronômio, versículo parece que é 19, diz: eu estou no céu e a terra como testemunho, ou seja, como testemunha, de que te propõe os dois caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Aleluia. E o Senhor ainda dá a dica, escolhe pois o bem. Isso por quê? Porque Deus não quer ver o mal do homem. Glória a Deus. Deus não quer ver o mal do homem. Agora a decisão está com quem quiser. Porque depois da morte, diz a palavra que segue-se ao juízo. Aleluia. E é causa sem solução. Causa sem solução. E terá que encarar o estado eterno. Né? Terá que viver em um estado eterno de consciência de existência. Onde a consciência, né, que é uma faculdade do Espírito, não morrerá.
E fará a pessoa lembrar, como no caso daquele rico, e parece que alguém falou aqui naquela questão aqui, quando aquele rico, ele morreu, né? A parábola do rico e o pobre, que o pobre, o rico foi para o inferno, não era porque ele era rico, não. Era a avareza dele, que era a ponto de rejeitar a Deus. E o pobre foi para o céu, não é porque era pobre, não. É preciso saber também distinguir essas coisas. Porque, sem dúvida alguma, o pobre aceitou a salvação. E Jesus disse assim, ó, que o evangelho é pegado aos pobres, porque o rico confia muito na sua riqueza. E diz a palavra do Senhor que a riqueza do rico não lhe deixa dormir. Isso é interessante, irmãos. Não é que seja pecado ser rico, porque Abraão foi rico. Abraão chegou a ser rei. Abraão chegou a ser rei em uma região, em Damasco. Abraão chegou a governar. Como houve fome, então Abraão foi obrigado a descer para o Egito, onde ali tinha o costume de quando o homem era casado, que a mulher era bonita, né? Bonita, então matava-se o homem e ficava com a mulher. Como o faraó fazia isso. Foi o projeto de Deus? Não. Abraão ir para o Egito? Não. Ele foi, desobedeceu. E quando chegou lá, ainda fez aquele arrumado, porque na verdade, irmão, Sara era prima, ou seja, era sobrinha de Abraão, porque ela era filha de Arão, que morreu em Ur dos Caldeus. Então, como o tio, naquele dia tinha um certo estilo de casamento endogâmico, né? Casamento entre parente, então era costume. O tio se casar com a sobrinha, o irmão dormir com a irmã, a mãe com o irmão, aquela desgraceira toda. Mas isso, depois que Deus tirou Israel do Egito, esse negócio parou. É tanto que a própria sociedade podre hoje não aceita isso também. Que a coisa mudou. Então, quando Abraão desce para o Egito, então quando ele, com medo de morrer, porque era costume, então ele fez aquele acordo com Sara e disse, olha, diz que eu sou teu irmão, porque pode acontecer deles quererem me matar, mas por amor deles me preserva. Então, quando o faraó pega Sara, que bota no harém dele, não é, que manda preparar Sara, né, para ajeitar, porque naqueles dias a mulher passava por tomar banho de aloé, se alimentava bem, era aqueles tratos finíssimos, era banho de quente, a vapor, fragrância tremenda, linho sedoso, de uma maneira, para quando o faraó mandar chamar ela para passar a noite com ela, ela está pronta. Então quando o faraó fez isso, então Deus revelou-se a ele e disse, olha, devolva a mulher dele, porque ele é profeta e vai orar por você, porque senão vou trazer uma praga. Então o faraó, com muito medo, automaticamente devolveu Sara, porque ele disse assim, ele até disse, mas eu, com a inocência de mãe, eu fiz. Aí o Senhor disse, eu sei que você fez isso, agora para que você não pecasse contra mim, por isso que eu proíbo, devolva, porque senão traga uma praga sobre a sua casa. Então automaticamente ele devolveu a mulher, né? Porque Sara, e eu sei o que? Mãe de uma nação, mãe da igreja hoje, né? Porque de Sara de Abraão ia sair a igreja, que está sendo hoje. Então você veja que o pecado, irmão, desgraçou do homem. E isto é o que afasta o homem de Deus. A prostituição, a mentira, né? O adultério, a falsa religiosidade, os assassinatos, os roubos, estupros, violência, essa desgraceira toda que a gente está vendo aí na sociedade, é isso que faz com que o homem se torne filho do diabo. Não é que o diabo tenha filho, mas é o homem que se faz filho dele fazendo o seu desejo. E qual é o desejo do homem, do inimigo? É matar, roubar e destruir, que a gente estamos vendo aí na sociedade. E essas pessoas não querem nada com Jesus, porque sabem que o caminho... E Jesus disse mais assim, ó, o caminho é estreito, ainda por cima é apertado, né? E são poucos que andam nele. Por isso que muitas das vezes entra no Evangelho, né? Começa por aí devagarzinho, mas daqui a pouco não aguenta a sensação do mundo, aí volta outra vez. Para ir viver o que? O hedonismo. E viver os prazeres, e no final de tudo isso, vai ver que não valeu a pena. Aleluia, glória. Um cantor, chamado Reginaldo Rossi. E olha que raia quando aquele tinha cantado. 50 anos de glória.
onde ele está, ou está vendo que não valeu a pena. Não somente ele, como dezenas e centenas. Onde ele está vendo que não valeu a pena. Foi somente ilusão. E tantos quanto vá para esse lugar. E que lugar é esse? É uma região escura, aonde ali está o quê? A ira de Deus sobre todos aqueles que o rejeitaram. É uma região aonde as pessoas terão estado eterno, viverão um estado eterno, de consciência, sabendo a razão por estarem ali, como a gente tem consciência de existência física. Glória. Ninguém escapa disso. Aleluia. E o lugar é tão terrível que o Senhor não quer que o homem vá para lá. Essa palavra homem é um substantivo comum de Deus que abrange os dois sexos. Na linguagem teofânica, homem refere-se também a mulher. Então Deus não quer que o homem vá para lá. Mas a condição que ele dá é essa: arrepende-te. Arrepende-te. É isso que ele quer. Aleluia. Que o homem só passa a conhecer a Deus a partir do arrependimento. Quando ele se arrepende, Deus está pronto para perdoá-lo. Aleluia. E Satanás não quer que o homem faça isso e, pelo contrário, ainda quer que o homem duvide de Deus, porque ele sabe que no dia que o homem crê que deu um passo para Jesus, o seu pecado é garantido, perdoado. O inimigo sabe disso. Por isso que ele não quer. E coloca dúvida na mente, no coração do homem, para que o homem nunca se ligue nessas coisas. E quando chegar o último dia da sua morte, não é? Ele muitas vezes parte sem Cristo. Então o conselho da igreja nessa noite para você, se estiver ouvindo, né, é que você não parta dessa vida sem Jesus. Porque ele é o caminho. Ele disse, olha, eu sou. Ele disse, ele usou aí um pronome pessoal, eu sou. Aleluia. E o verbo ser, eu sou. O artigo O define o. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Não, ele diz, eu sou o caminho. Glória a Deus. O caminho, a verdade e a vida. E isso, igreja, já era representado no tabernáculo. Porque você sabe que o tabernáculo era uma divisão de 3 partes. Tinha o lugar santo dos santos, tinha a área e tinha o pátio. O pátio representava o caminho. O lugar santo, a verdade, e o lugar santo dos santos, a vida. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Então, quando ele disse ninguém, ele fechou a porta para todo tipo de religião que o homem possa imaginar. Porque diz a palavra de Deus lá em Provérbios que há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o seu fim é a morte. Por quê? Porque são caminhos que não dão comunhão com Deus, são caminhos que não salvam o homem, não garantem perdão de pecado, não transforma, são caminhos que não batizam o homem no Espírito Santo, são caminhos que não garantem vida eterna. Então parece direito, mas o fim é a morte, porque são caminhos sem Deus. Aleluia. Glória. Por isso que uma pessoa que rejeita a salvação, que é um dos maiores pecados que o homem pode praticar, o homem é pecador, o homem peca, o homem se torna pecador, não é porque ele peca, não. Ele peca porque ele já é. Então é o produto daquilo que ele é, pecado. Por ele produzir o produto daquilo que ele é, então ele é pecador. E isto não é tudo para Deus. Porque Deus sabe que não tem como o homem se sair da sua situação. Ele pode matar, roubar, fazer o tipo de desgraça que ele fizer. Mas no dia que ele se arrepende para Jesus, seus pecados são perdoados. Aleluia. São perdoados. Esse é o maior pecado que o homem pode cometer na face da terra, é quando ele rejeita a sua própria salvação. Glória a Deus. Mas olha, eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, eu dou esmola, eu não fumo, eu não bebo, eu não jogo, eu não danço. Eu faço tanta coisa boa, né? Eu sou bom pai, bom esposo, sou bom filho, bom vizinho. Todo mundo gosta de mim, né? Mas a palavra do Senhor Deus diz que isso aí é justiça, é considerado como um trapo de imundície. A justiça do homem diante de Deus é considerada como um trapo de imundície. Não é pelo fato dele não fazer nada disso, não, porque se o homem não beber,
ele não estraga a sua saúde, não congestiona seus vasos sanguíneos. Por que muitos homens aí estão aí se acabando aí, morrendo, sendo cirurgiados, sendo em hospital? Por quê? Porque o que ele fez no pecado está colhendo no corpo. Isso aí não é de estranhar, não. A garantia da salvação está certa. Agora, o que ele plantou lá fora, que no físico ele vai sofrer. Ele sofre. Quanto à doença, Deus cura se quiser. A salvação está garantida. Agora, a cura do corpo, Deus cura se quiser. Se ele quiser, ele cura. Se não quiser, não cura. O cara vai pagando o preço dele e dá com aquilo que ele mesmo arrumou. Se ele não fumar, ele não congestiona também seu alvéolo do seu pulmão com fumaças, agentes narcóticos tóxicos, né, que vai trazer câncer na garganta, puxado que nem gato. Tem pessoas que já ficam de tanto fumar, de tanto, né? Outros gastam seu dinheiro com cachaça, com dança. Se não dançar, ela economiza sapato, não vai gastar tanto com sapato, né? E pega seu dinheiro, já serve para dentro de casa, vai se alimentar bem, vai servir para a sua própria saúde. Se não roubar, não tem problema. Diz a palavra de Deus que Romano 13 está escrito isso. Pode ler todo o capítulo 13 de Romano. Todo homem tem que obedecer às autoridades. Aleluia. Porque quem resiste às autoridades, resiste às ordenanças de Deus. E não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Aleluia. De maneira que quem resiste às autoridades, resiste às ordenanças de Deus e traz sobre si mesmo maldição. Então, se quiser ser uma pessoa de bem na sociedade, também não mate nem roube. Porque o lugar dessas pessoas é tudo lá no amigo Bruno. Fora da sociedade. Quer ser um cidadão de bem? Ande certo. E a Bíblia diz que as autoridades nos dará louvor. Queres viver bem, em paz com ela, e ela te louvará. É o que vai dizer. Você vai precisar de uma documentação, a empresa pede um currículo, a sua conduta civil, as autoridades vão lhe dar, mostrando que você é um cidadão de bem. Isso é um louvor. As autoridades estão aí. Mas quando a pessoa anda direito, por isso que a Bíblia diz, quer ter paz com as autoridades, faz o bem, e terás louvor dela. Aí está a questão. Agora, quanto à salvação, o homem tem que reconhecer que é um pecador miserável que precisa da misericórdia de Deus. E quando o homem se arrepende, o perdão de pecado é garantido. Agora, ele tem que preservar isso. Tem que preservar. Glória a Deus. Por isso que Deus usou a Noé naqueles dias para falar, mas ninguém zombou, todo mundo zombava, criticava. Ah, tá doido? Que nem se fala do evangelho hoje, né? Então, os crentes falam tanto que Jesus vai voltar, meu tataravô já caiu os dentes, e eu já estou quase caindo os meus, não vi esse negócio ainda. É a mesma crítica de antigamente, mano. Mas Jesus disse, eu vou voltar. Aleluia. Amém. Eu vou voltar. Aleluia. E diz mais, olha. Glória a Deus. Tenha cuidado para que os cuidados desta vida não enchem o vosso coração. Mas procure estar em pé diante do Filho do Homem para que aquele dia não lhe apanhe de súbito. Porque o Filho do Homem virá em um momento em que ninguém espera. Amém. Deus, Amém. aleluia. Glória.